Espírito Santo, nós clamamos pelo Senhor nesse momento, Pai. Pedimos, Deus, que a sua graça esteja sobre nós, Pai. O Senhor tem o governo sobre as nossas vidas, Deus. O Senhor tem o governo sobre esse lugar, Pai. E que o teu Espírito flua, Senhor, no nosso meio, Deus. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, Senhor, a desfrutar dela, Pai, a ser confrontado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. Que o Senhor traga restauração, Deus, que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor traga entendimento de princípios, Pai. Que o teu Espírito nos constranja, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que somos teus, Pai. Nós declaramos que te pertencemos, Deus. Nós declaramos que não há ninguém, Senhor, maior do que o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor é, Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor faz por nós, Deus. Porque nós não merecíamos, Espírito Santo. Mas o teu amor, Deus, nos alcança, Deus. E todos os dias, Pai, o Senhor o derrama sobre nós. E te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém, gente. Querido, nesse último mês, Deus, Ele começou a me incomodar a respeito de algumas coisas que dizem respeito a casamento. E não é exatamente sobre o que eu vou falar hoje, mas em específico Deus começou a tocar o meu coração e pediu para que eu me aprofundasse um pouquinho mais a respeito de divórcio, a respeito de novo casamento, como que a Bíblia vê isso, como que a Bíblia entende isso, o que a Bíblia fala disso. E o que eu entendi ali, e o que o Espírito Santo na verdade me fez trilhar, me fez entender que o que ele queria com aquilo não era simplesmente me dar um ensino ou que eu chegasse a um entendimento sobre o que a Bíblia fala a respeito de divórcio, o que a Bíblia fala a respeito de novo casamento. O que eu entendi ali era que o Espírito Santo, na verdade, ele estava me guiando para que eu conseguisse enxergar nas Escrituras e para que eu conseguisse entender o coração de Deus a respeito do valor da aliança. Porque quando a Bíblia fala sobre divórcio e novo casamento, quando a gente vê palavras fortes ali que o próprio Deus usa, né? Ele fala assim, olha, eu odeio a carta de repúdio, eu odeio o divórcio, eu não quero que vocês se separem, né? A Bíblia fala o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então quando você vê essas palavras muito fortes vindas da parte do Senhor, quase que incisivo, Deus sendo enfático e usando palavras, né? Eu odeio isso, adjetivos muito pesados da parte do Senhor. Mas o que na verdade Deus estava querendo expressar com tudo aquilo é que por detrás disso existe um valor muito alto que Deus dá para isso. Tudo que tem muito valor para Deus, que nós homens andamos e que Deus colocou para que nós andássemos, da mesma forma que tem um valor muito alto para Deus, ele também tem uma particularidade, que se nós andarmos por um caminho errado ou por um lugar errado, isso tem uma consequência muito grande. Então quando Deus fala a respeito de divórcio, Ele dá essas palavras muito fortes, é porque Ele faz isso, porque o valor do matrimônio, o valor de uma aliança aos olhos de Deus é algo muito grande, algo que muitas vezes na nossa capacidade ou no valor que nós damos a isso, está muito aquém daquilo que o próprio Deus dá, daquilo que o próprio Senhor dá de valorização quando nós falamos a respeito de aliança de matrimônio. E eu entendo, querido, que nós estamos vivendo dias em que tudo que é muito valoroso para o reino de Deus está sendo questionado, está sendo relativizado, está sendo colocado em xeque. E eu creio que é um tempo em que nós, como igreja, nós precisamos começar a repensar o que de fato tem valor para Deus, o que de fato Deus expõe na sua palavra e fala para nós que é muito valoroso aos olhos dele, que é muito valoroso para o reino dele. Porque se nós temos que viver, né, numa ideia de que viver na terra como é no céu, estabelecer o reino de Deus para cá, nós precisamos começar a compreender o que é valoroso para Deus. Porque se a gente quer estabelecer o reino dele, se a gente quer andar sobre essa terra como filhos remidos, como filhos que de fato espelham e refletem a imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos começar a voltar os nossos olhos para aquilo que Deus dá o seu valor.
não para aquilo que nós pensamos a respeito das coisas, não para aquilo que nós achamos a respeito disso, mas olhando à luz da palavra, nós precisamos entender qual é o valor que Deus dá para isso. Porque em cima disso, quando nós entendemos o valor que tem essas coisas, e nós começamos a andar debaixo dos princípios que Deus estabeleceu, não só a gente vai ser curado, como outras pessoas vão conseguir ver em nós frutos do Espírito. Nós vamos conseguir espalhar a mensagem do Evangelho e estabelecer o reino de Deus em lugares onde ele precisa chegar da forma correta, com o valor que ele tem que ser colocado. Então, quando nós falamos a respeito de aliança, e eu estudei muito esses dias, porque todas as vezes, querido, e isso a gente aprendeu aqui nessa casa, e é algo que eu sempre faço, e é um exercício que eu sempre faço. Quando eu quero aprender alguma coisa na sua origem, a gente sabe, nós vamos lá para o Éden, nós vamos para o princípio de todas as coisas, antes de Adão e Eva ter caído. Então, qual foi o primeiro casamento que nós vemos? Qual foi a primeira aliança que foi firmada ali? Foi a aliança de Adão e Eva. Só que, por mais que a gente veja que Adão e Eva ali, eles se unem, né? Quando Deus coloca Adão para dormir, tira, né, do lado dele, da costela dele, faz para Adão uma auxiliadora, faz para ele uma mulher, e ali, né, quando Adão olha para ele e fala, olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, como se Adão falasse, finalmente alguém que possa me corresponder. E aí Deus fala, olha, então que aquilo que eu uni não separe o homem. Então ali nós vemos a primeira união, a primeira manifestação do lado de fora daquilo que nós podemos chamar de casamento, daquilo que nós podemos chamar de matrimônio. Mas ainda que aquilo fosse manifesto aos nossos olhos através de Adão e Eva, ali no jardim do Éden, a origem do casamento não foi ali. Deus não originou o casamento em Adão e Eva, Deus manifestou o casamento em Adão e Eva. Porque quando ele manifesta alguma coisa na terra, e Deus faz isso todas as vezes, quando ele manifesta algo que é dele na terra, aquilo já existe no espiritual, aquilo já foi estabelecido no reino celestial. Porque o que comanda o lugar para onde nós temos que olhar quando algo é manifesto para a terra, para a gente entender como deve ser o seu funcionamento na terra, é no céu. Porque foi assim como Jesus olhou, olha, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Então, como nós fazemos isso? Olhando para o céu e entendendo como as coisas são manifestas aqui na terra. Então, tudo que é manifesto na terra, se nós queremos andar debaixo dos valores do reino, nós precisamos entender a origem dele, entender como ele funciona, entender aonde ele foi originado, porque é de lá que vêm as coisas. Então, quando você lê, não precisam abrir. Apocalipse 13:8 diz assim a palavra: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus fala de um cordeiro que foi imolado, que foi morto, antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes que o mundo viesse a existir, já existia um cordeiro que tinha sido entregue em sacrifício em função da sua igreja. Então, a origem do matrimônio, e a forma como o seu fundamento, e a forma como seus princípios iam ser vividos, para nós, enquanto homens, tendo como primeiro casal Adão e Eva, ele não foi originado nele, ele foi manifesto nele, mas a origem dele é o próprio Jesus. Então, quando a Bíblia fala aqui que nós lemos que ele foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, o que o Senhor está apresentando para nós é que a origem do casamento, ele foi gerado lá, ele foi gerado antes da fundação do mundo, mas ele foi manifesto em Adão e Eva. Então, todo o casamento, querido, toda a aliança de matrimônio, ela só vai funcionar, nós só vamos conseguir nos mover nela da forma correta, desfrutando da forma como ela deve ser desfrutada na sua plenitude. Nós só vamos conseguir encontrar unidade de propósito no casamento, nós só vamos conseguir entender ele de fato como ele é, se nós resolvermos olhar para o céu. Se nós entendemos isso, e saber que o casamento, que a aliança de matrimônio é algo que foi originado no céu e manifesto para nós, como se Deus falasse assim, olha, eu criei algo que é muito bom, que é como eu vou estabelecer as coisas através de Cristo e a igreja, e eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam replicar e multiplicar isso. Por isso que quando Deus cria todas as coisas, antes mesmo de Adão dar nome para os animais, antes do próprio Adão perceber que não tinha ninguém que correspondesse com ele, o próprio Deus fala, não é bom que o homem esteja
só. Isso veio da boca de Deus, antes de Adão entender que ele não tinha alguém que correspondesse com ele, porque até então ele não tinha entendido isso. Adão tinha relacionamento com Deus, Deus dá algumas tarefas para ele, alguns deveres para ele, e ele entende isso quando ele começa a olhar para todos os animais, ver os seus pares, entender que eles se multiplicavam daquela forma, e aí ele vê alguém que não corresponda assim como ele, alguém que é carne da carne dele, alguém que é osso dele, alguém que ele pode olhar e falar, essa mulher ou essa pessoa, ela precisa ter alguém ao quem eu possa olhar e que corresponda comigo. Mas antes mesmo de Adão chegar nessa conclusão, o próprio Deus olha para aquilo e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Por que isso, querido? Porque debaixo do plano e do propósito de Deus, para o cordeiro que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo, a forma e o princípio que Deus iria fazer para que o homem se multiplicasse sobre a terra, seria através do casamento. Então o próprio Deus olha para aquilo e fala, não é bom dessa forma. E Adão percebe isso, Deus faz ele dormir, ele morre ali, a gente sabe disso. E a primeira aliança ocorre naquele momento, porque a Bíblia fala que nenhuma aliança é ratificada sem sangue. Então quando Deus mata Adão naquele momento, ele abre Adão e ali existe sangue, e a primeira união ocorre naquele lugar. A consumação da primeira aliança ocorre ali. Quando o próprio Adão morre por ela, e o que ele estava manifestando era simplesmente algo que o próprio Jesus já havia feito antes mesmo de que o mundo fosse fundado. Um cordeiro que havia sido entregue, para que uma noiva fosse gerada através dele. E Deus faz isso com Adão, e deixa isso de modelo para nós em Gênesis, para que nós possamos olhar e entender que a aliança que nós estamos entrando, ela existe, e ela se movimenta, e ela se move, quando nós conseguimos olhar para o céu, e entender as coisas como elas são. Então Deus origina um matrimônio nisso. Então, o matrimônio é algo criado pelo homem, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, pelos nossos hábitos. Isso foi desvirtuado ao longo do tempo, mas de alguma forma isso ainda subsiste no nosso meio, mas a sua origem é Deus, gente. Deus criou isso e nós precisamos aprender com Ele, nós precisamos olhar para os princípios que Ele deixou para que a gente se mova. Por isso que tem tantos casamentos destruídos. Eu falei um pouco isso no último culto de casais. A gente quer aprender as coisas com a terra, e não que a terra não possa nos ensinar sabedoria, mas a sabedoria do mundo crucificou a Cristo. Então nós precisamos entender e aprender com os céus como as coisas se movem. João no capítulo 3, eu não vou levar o versículo ainda, que Jesus fala isso. Ele fala assim, aqueles que são da terra, fala das coisas da terra, e aqueles que são do céu, é maior do que aquele que está sobre a terra, porque ele fala a respeito das coisas do céu. O que ele está dizendo? Olha, aqueles que são da terra, aqueles que andam sobre a terra, a única coisa que eles conseguem falar e manifestar são coisas da própria terra, mas aquele que é do céu, ele está acima de todos e fala daquilo que é do céu. Por isso que o tempo todo Jesus andava e os discípulos não entendiam muitas vezes aquilo que Jesus falava, porque aquilo que ele estava falando não tinha a ver com as coisas da terra, ainda que aquilo fosse para manifestar princípios ali, mas o que Jesus estava transmitindo para ele eram princípios do céu. E nós precisamos entender isso, querido, para que nós andemos nesse lugar, aonde a gente consiga entender que o matrimônio foi algo originado em Deus, em primeiro lugar, onde Cristo entregou a sua vida, para que fosse gerada a sua igreja, antes mesmo de Adão e Eva cair. E isso entra nos mistérios de Deus. Mas ele sabia então que Adão ia cair? Ele sabe de tudo, mas a questão é, o cordeiro foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. E ali ele já estava mostrando um modelo que uma aliança entre o homem, entre o noivo e uma noiva, ela foi originada no céu e ela tem princípios de se mover, ela tem princípios de se movimentar aqui nessa terra para que a gente consiga viver aquilo que Deus espera que a gente viva num matrimônio. E isso tem a ver, gente, com que a gente consiga entender o valor que Deus dá para a aliança. E foi aonde Deus me levou ao longo desses dias, para meditar a respeito dessas coisas. Porque se algo que nós estamos banalizando nos nossos dias é a aliança. Se a gente não consegue honrar, querido, uma palavra que a gente dá para o outro, e que Jesus fala que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, o que passar disso vem de Satanás, vem do maligno,
quiçá a gente conseguir honrar uma aliança de matrimônio, onde duas pessoas completamente diferentes se unem, mas elas conseguem entender que elas se unem não simplesmente por afinidade, mas elas se unem por um propósito, e essas duas pessoas conseguiriam honrar durante toda a sua vida uma aliança que ela fez. Então nós estamos vivendo dias em que essas coisas estão sendo banalizadas, e que o matrimônio, ele é completamente atingido por isso. Deus me fez lembrar de um texto, quando Jesus fala a respeito dos fins dos tempos, em Mateus, no capítulo 24, ele fala assim, olha, os fins dos tempos vão ser como os dias de Noé. E isso é muito vago, porque ele fala, vão ser como os dias de Noé. Tá, mas como eram então os dias de Noé? E aí Jesus fala, os dias de Noé eram de pessoas que se davam em casamento e se desuniam o tempo todo. Se davam e se desdavam em casamento. É isso que ele fala, que os fins dos tempos serão como os dias de Noé, onde o entendimento de aliança, o valor que a gente dá para a aliança de matrimônio ia ser muito banalizado. As pessoas não iam dar mais valor para essas coisas. A tônica de Jesus a respeito dos dias de Noé não é só imoralidade sexual, não é outras coisas que podiam existir, ainda que se você vai ler em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que Deus olhou e viu que o coração do homem era todo corrupto, e aí Jesus vem exemplificar isso para nós de forma mais simples, de forma mais direta, e ele fala assim, era corrupto mesmo, porque os homens se davam em casamento e se desuniam em casamento, o valor do casamento era muito pobre aos olhos dos homens, e em função dessas coisas, Deus resolveu mandar um dilúvio sobre a terra. E nós estamos vivendo dias e os fins dos tempos vão ser exatamente dessa forma, querido. E o problema de Satanás conseguir banalizar o valor que um matrimônio tem dentro de uma casa, ele não está só afetando aquele casal, ele está conseguindo tocar na descendência, porque é isso que ele quer. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 15, deixa eu ler esse texto com vocês, não precisam abrir. Olha o que diz a palavra. Deixa eu ler aqui. Eu achei que eu tivesse anotado. Olha o que Jesus diz, olha o que Deus diz a respeito do próprio casamento. Malaquias 2, verso 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, ele está falando a respeito de casamento aqui. Ele fala assim, olha, o Senhor não fez de dois, ele não fez um, e não colocou o Espírito sobre eles, para que eles fossem apenas um só, com um propósito e com uma função. E ele fala, porque ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então quando Satanás consegue banalizar o valor que um casamento tem, o valor de uma aliança, ele consegue tocar na descendência, porque assim como Cristo e a igreja, assim é homem e a mulher. Então quando Satanás banaliza a nossa relação de casamento, a nossa relação de matrimônio, os nossos filhos estão dentro das nossas casas, e eles estão entendendo que a relação de Cristo e a igreja é assim como deve acontecer, e eles olham um reflexo daquilo que era para ser puro, santo e alinhado, de acordo com a palavra, eles olham aquilo completamente desvirtuado, e a descendência que Deus espera para remir a terra não é gerada. Eles crescem debaixo de um ambiente onde o valor do matrimônio é completamente banalizado. Querido, eu sou filho de pai separado, e só eu sei o que significa isso. E cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem a sua, enfim, aquilo que viveu na sua infância, que por mais que os pais não tivessem se separado, mas talvez viveu coisas ali e que viu a sua família entre homem e mulher não andando debaixo dos princípios, e só você sabe o quão destrutivo é isso. Porque você acha que a maioria dessa geração que nós estamos vivendo, querido, é uma geração de homens completamente mimados, homens infantilizados, homens que não honram a sua palavra, que não dão o devido valor à mulher, que não sabem entender isso, porque eles aprenderam isso aonde? Eles aprenderam dentro da sua casa, eles não aprenderam em outro lugar, eles aprenderam dentro do próprio lar.
Então, quando Satanás toca no valor do matrimônio e ele consegue destruir um casamento, ele toca na descendência. Porque para Deus o que é importante numa relação, e não só que isso seja importante, mas para Deus é muito importante, são os filhos. Porque daquele casamento vai gerar algo que vai ser levado adiante, e assim Deus se multiplica, e assim a imagem dele se multiplica, e a sua mensagem é levada para todo canto da terra, com filhos que entendem aquilo, que refletem aquilo. Mas quando Satanás consegue tocar no valor do casamento, que existe entre o homem e uma mulher, ele consegue tocar na descendência. Porque o tempo todo, quando você lê a Bíblia, gente, o foco é no filho, o foco é no filho, o foco é no filho, o tempo todo. Não diz respeito do pai. O pai está ali para refletir o filho, e o filho está ali para refletir o pai. Então nós precisamos começar a entender, querido, o valor que Deus dá para essas coisas, e começar a andar debaixo dos valores que o próprio Senhor criou a respeito disso. Porque só assim nós vamos conseguir andar nisso. E quando nós falamos a respeito de aliança, querido, olha para a Bíblia. Todas as vezes que Deus faz aliança com o homem, por que Deus faz aliança com o homem? Porque Ele precisa disso? Não, Deus não precisa de aliança com o homem. Deus não criou a aliança com o homem justamente porque Ele decidiu criar ou porque Ele precisava disso de alguma forma. Mas Deus estabeleceu a aliança com o homem, porque através da aliança que nós temos com Ele, Ele mostra o nível do seu compromisso. Para que nós possamos olhar para o nível de compromisso que Deus tem em relação a uma aliança e conseguir reproduzir isso para o nosso nível de relacionamento. É por isso que servem essas alianças. Além de todos os seus propósitos, o que nós precisamos é olhar para isso e falar: Deus, como o Senhor honra uma aliança? Porque assim como o Senhor honra uma aliança, assim eu também tenho que honrar uma aliança. Então você olha, por exemplo, Deus fez aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, deixa eu ler para vocês. Perdão, em Gênesis, no capítulo 22. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus faz uma aliança com Abraão ali, em função daquilo que o próprio Abraão entrega para Deus. Abraão obedece a Deus, por mais que Abraão tenha errado no seu caminho em muitas coisas, mas Abraão obedece a Deus, e Deus fez uma aliança com Abraão. Ele se interpõe com um juramento, ele fala assim: olha, da sua descendência, em você, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. De você sairá numerosas multidões. Você vai possuir a terra dos seus inimigos, Abraão. E Deus fala isso para Abraão. E depois de anos e anos e anos e anos, daquele povo preso no Egito, daquele povo escravo no Egito, Deus liberta aquele povo. Por causa de quem? Por causa daquele povo? Não, por causa de Abraão. Se você ler isso, em Êxodo no capítulo 6, a partir do verso 1, disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Ou seja, o que aquele povo mereceu para sair do Egito? Nada. A Bíblia fala que por mão poderosa do próprio Senhor, Ele ia lançar fora aquele povo do Egito. É graça de Deus manifesta. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Ele está falando: vocês nem me conhecem, mas eu estou vindo até vocês por causa de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês não sabem nem direito quem eu sou, mas eu estou vindo a vocês por causa deles. E ele continua: Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Deus está estabelecendo com eles aliança ali também. Deus fala assim: olha,
Eles fizeram algo lá atrás, e eu preciso honrar essa aliança. Vocês não me conhecem, mas eu vou tirar vocês debaixo dessa carga de escravidão. Eu vou me mostrar conhecido para vocês. Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, porque eu sou o Senhor. É como se Deus, eu imagino isso de verdade, é como se Deus olhasse para o povo do Egito, escravo, e quando ele olhasse para cada uma daquelas pessoas escravas, o que ele via na face delas era a face de Abraão. Não era a face deles, era a face de Abraão. Porque ele estava falando, eu fiz uma aliança com Abraão há mais de 400 anos atrás, e agora eu vou honrar. Deus fala assim, eu me lembrei da aliança de vocês, e eu não posso deixar de honrá-la, porque Deus leva a aliança que ele faz com o homem a sério, mas não porque Deus precisa disso, mas porque ele precisa mostrar o caráter da aliança. Ele precisa mostrar o quão importante é uma aliança. Vocês conseguem entender isso? Eu quero mostrar mais um exemplo para vocês na palavra, para que nós entendamos como Deus leva isso a sério, gente. Como uma aliança para Deus é algo muito sério, porque isso vai refletir na forma como a gente conduz o nosso casamento, na forma como a gente dá valor ao nosso casamento, porque nós estamos falando de aliança. Quando você lê Josué, todo mundo conhece essa história, mas é muito legal quando você lê ela seguida, porque você vai vendo Deus construindo a importância que ele dá para uma aliança. Se você abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 9, aqueles que são rápidos aí, quiserem acompanhar, 9:16, a partir do verso 16 nós vamos ler. Então Deus vem, Josué entra na terra de Canaã, esse é o contexto histórico, esse é o contexto bíblico, e eles começam a se deparar com o povo daquela terra. E eles já tinham advertência da parte de Deus, fala assim, olha, não façam aliança com eles, não dê as suas filhas para se casarem com eles, e nem vice-versa, porque isso vai ser pedra de tropeço para vocês, isso vai incomodar vocês. E aí nós lemos aqui no capítulo 9, no verso 16, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ou seja, eu só não li tudo, porque senão ia ficar muito comprido, mas o que acontece? O povo de Josué, o povo de Israel entra na terra, e eles estão ali, e a Bíblia fala que os gibeonitas ficam sabendo que o povo de Israel está se aproximando, e com medo deles, a Bíblia fala que eles levam de engano, eles se vestem com roupas muito velhas, com odres velhos, com pão duro, como se eles fossem estrangeiros e distantes daquela terra, para que quando eles chegassem ali até Israel, eles falassem isso para eles, olha, nós não somos daqui. Eles mentiram, eles enganaram, nós não somos daqui, nós viemos de uma cidade muito distante. E aí eles falam, olha, faz aliança com a gente, vocês não precisam nos destruir, a gente vai ser o seu servo, não tem problema, a gente vai ser o seu escravo, mas faz uma aliança com a gente. E a Bíblia fala que Josué, sem consultar o Senhor, faz uma aliança com aquele povo. E aí chega onde nós estamos aqui, verso 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia. As suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que haja grande ira sobre nós, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes vivam, e se tornaram rachadores de lenho e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Ou seja, eles falam, nós fizemos uma aliança, nós não podemos matar eles. Porque independentemente deles enganarem ou não, deles usaram de mentira, independente disso, nós fizemos uma aliança com esse povo e nós não podemos mais colocar a mão sobre eles, porque se nós colocarmos a mão sobre ele, a ira do Senhor vai vir sobre nós. E se você avança a sua Bíblia, no capítulo 10, a partir do verso 6, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal,
não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei e nenhum deles te poderá resistir. Gente, olha isso. Aquele povo, Deus falou assim: olha, vocês precisam destruir todo mundo. Mas o povo de Israel faz uma aliança com eles, e aí Deus vira e fala para eles: é verdade, além disso, eles estão em guerra, vai lá ajudar eles. E outra coisa, eu vou com você, Josué. Porque assim como você cumpre uma aliança, eu tenho que cumprir junto com você, porque assim é o meu caráter em relação a uma aliança. E a Bíblia continua: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, e morreram. E mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada dos filhos de Israel. Ou seja, quem matou aquele povo? O próprio Deus, para honrar uma aliança. E Deus continua ainda. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Gente, um dos maiores milagres que a gente pode ver na Bíblia. O próprio Josué, no meio de uma guerra, ele fala: Deus, detenha o sol, detenha a lua, para que dê tempo, para que eu destrua todos os meus inimigos. E Deus faz todos esses milagres, e Deus faz todas essas coisas, para que uma aliança que eles haviam feito, debaixo de engano e de mentira, seja honrada. Porque o que Deus está querendo mostrar para nós, querido, e para o povo de Israel, é que depois que uma aliança foi feita, depois que algo foi ratificado, depois que algo foi consumado aos olhos do Senhor, isso tem valor, isso é importante. E a forma como Deus lidar com as alianças e a forma como nós devemos lidar com as nossas alianças. Queridos, depois de 400 anos, eu não vou abrir para não ficar muito cansativo. A Bíblia fala que tem fome sobre Israel. E Davi vai consultar o Senhor para saber o que aconteceu. Sabe o que Deus fala para Davi? Fala assim: olha, por causa do zelo de Saul, ele atacou o povo de Gibeão, e está tendo fome sobre a terra, e você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Aí Davi vai até o povo de Gibeão e fala assim: o que a gente pode fazer? Ele fala assim: mata os descendentes de Saul que fizeram isso conosco. E a Bíblia fala que Davi vai lá, mata eles. E a partir daquele momento a Bíblia fala que a terra começou a ser favorável para eles. Porque depois de 400 anos, Deus olha e fala assim: eles quebraram a aliança. Mas uma aliança que eles fizeram lá atrás, com um povo insignificante, um povo que era pequeno, de vários povos de Canaã, eles fizeram uma aliança, e depois de 400 anos, o povo de Israel está passando necessidade, está passando fome, está passando uma série de coisas, porque os descendentes de Saul haviam atacado ele, e Deus fala: está errado, vocês quebraram uma aliança. E por que eu quis trazer todas essas coisas aqui, querido? Porque nós precisamos entender o valor que Deus dá à aliança das coisas. Porque por mais que o mundo continue corrupto e caído no seu pecado, quando chover e bater um solzinho, você vai ver um arco-íris, para que você não se esqueça da aliança do seu Deus. Mas o mundo é corrupto, sim, o mundo é corrupto, o mundo continua no seu pecado, sim, Deus fala todas essas coisas, mas Ele fez uma aliança com Noé, e Ele falou isso para Noé. Ele falou: eu nunca mais vou destruir as terras debaixo de água, e eu vou botar a minha aliança, para que todas as vezes que você olhe para ela, você se lembre dela. E se Deus honra todas essas coisas, gente, por que nós não devemos honrar a nossa aliança de matrimônio na mesma medida, na mesma honra? Hebreus capítulo 10, verso 13, ele fala assim: digno entre todas as coisas seja o matrimônio. Digno de honra entre todas as coisas seja o matrimônio. O autor hebreu fala assim: de todas as coisas, digno de honra seja o matrimônio. É como se ele falasse de tudo que possa existir, do mais alto nível de honra, seja o matrimônio em primeiro lugar. Por que Deus faz isso, querido? Pelo que nós lemos aqui no início. Porque nós
eu, homem, e a minha esposa, nós refletimos Cristo e a igreja. Então eu não me uni com ela simplesmente porque nós temos afinidade, mas porque existe um propósito debaixo disso. Porque Deus ainda espera a descendência que foi prometida. E nós precisamos começar a dar o devido valor às coisas que Deus dá o seu valor. É porque na maioria das vezes, e eu não estou aqui dizendo, gente, que o casamento pode ser fácil, pode ser difícil, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos caminhar de acordo com os valores do reino. E se nós queremos caminhar de acordo com os valores do reino, nós precisamos começar a repensar como nós estamos lidando com o casamento dentro da nossa casa. Qual é o valor que nós estamos dando para isso? Porque na maioria das vezes nós batemos na porta, sabe da onde? Do sentimento, da emoção. Porque depois talvez de muitos anos de desgaste de um matrimônio, ou de coisas que estão completamente fora de ordem, dentro de uma casa, você olha e é natural você olhar para quê? Para dentro de você. Você olhar para o seu sentimento. Você fala, mas eu não sinto nada e eu tenho que fazer. Sim. Porque hipocrisia no reino de Deus, querido, não é você fazer uma coisa, deixa eu recapitular isso. Não é você sentir alguma coisa ou deixar de sentir ela e não fazê-la. Hipocrisia no reino de Deus é você crer em alguma coisa e não fazer de acordo com aquilo que você crê. Isso é hipocrisia. Porque senão todas as vezes que você estivesse diante de Deus, falasse assim, Deus, eu não estou nem com vontade de orar hoje, e você fosse orar, e aí Deus ia virar para você e falar, seu hipócrita, você não está com vontade de orar e está vindo orar, não vou nem receber a sua oração. Porque hipocrisia no reino de Deus não tem a ver com você estar sentindo uma coisa e fazer outra, tem a ver com você crer em uma coisa e não fazer de acordo com aquilo que você crê. E no casamento nós precisamos viver pela fé, querido, o casamento não é diferente. O justo viverá por fé. Então quando nós estamos dentro de um lugar, dentro de um ambiente de um casamento que ele está completamente destruído, eu estou usando de exemplo para que nós entendamos isto, ele continua e ele deve continuar vivendo por fé. E ele deve continuar dando o valor que ele deve. Porque quando nós valorizamos mais o nosso sentimento, em detrimento do valor que o casamento tem, nós perdemos o propósito. Ah, mas Deus não quer que você seja feliz? Sim, Deus deseja isso, que nós sejamos felizes, mas a felicidade, querido, ela não vai ser encontrada do lado de fora, ela vai ser encontrada do lado de dentro, e esse é o grande problema que nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu quero usar de algo que eu ouvi isso esses dias, daquela parábola da dracma perdida. Vocês lembram ela, daquela mulher de uma igreja, que a Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma. E com aquilo ela começa a tomar algumas providências em relação a essas coisas. A Bíblia fala que ela acende a luz. Ela começa a fazer uma faxina na casa debaixo de luz. E a Bíblia fala que depois que ela encontra aquela dracma, ela volta a se alegrar, ela volta a celebrar. Ela chama as pessoas que estão à sua volta, as suas vizinhas, os seus amigos, para celebrar junto com ela. Porque aquilo que ela havia perdido de valor dentro da casa dela foi achado. E uma coisa, querido, que traz tristeza para dentro de uma casa, para dentro de um lar, com filhos, ou sem filhos, é um casamento que está destruído. Um casamento onde o marido vai trabalhar e não tem vontade mais para voltar para sua casa. Porque ele não consegue dar o valor que o casamento de fato tem, isso já está muito banalizado para ele. Porque o mundo banalizou isso, e a gente anda muitas vezes e a gente dança conforme a música do mundo. Não tem problema, eu me separo dela e caso de novo com outra. Esses dias nós estávamos na casa do meu pai, e meu pai contou algo para nós, da nossa família, de pessoas que, eu nem sei direito quem é, não lembro se eram amigos ou familiares, mas ele contava de que haviam pessoas na nossa família, tem um tio que é muito rico, que tem muito dinheiro, e um dos filhos dele se casou com uma mulher, e eles fizeram um contrato, de que se ela se separasse dele, ele ia ter que pagar uma pensão para ela de 10 mil reais, ou seja, eles entram no casamento já pensando em separar. E a gente até brincou e falou assim, nossa, essa mulher vai buscar alguma coisa para se separar logo, para ganhar os 10 mil reais por mês. Mas vocês entendem, querido, como as coisas estão completamente banalizadas. Mas o que nós precisamos entender é que nessa parábola, aquela mulher, ela encontra o valor dentro da sua casa, ela não encontra o valor fora da casa dela,
Porque o que foi perdido não é encontrado lá fora, não é substituído em outros lugares, em outras coisas, é encontrado dentro da própria casa. Só que você precisa acender a luz, você precisa começar a andar debaixo dos princípios que o próprio Deus criou, para que a alegria volte, para que a celebração retorne ao lar, para que o marido ao final do dia tenha prazer de voltar para sua casa, e ele fala assim: glória a Deus que eu estou voltando para minha casa, porque ali eu encontro descanso, porque ali eu encontro os meus filhos, porque eu estou indo para lá para abençoar a minha casa, como sacerdote, para celebrá-los. Mas nós não andamos ainda nesse lugar muitas vezes, e nós precisamos começar a rever os nossos pensamentos, querido, nós precisamos começar a rever os valores que nós damos para as coisas, porque o valor que Deus coloca ao matrimônio é em alta conta e tem um propósito para isso. Porque não há nada mais alinhado, não há nada mais puro do que você ter uma casa que anda conforme os princípios do Senhor. Um marido e uma mulher que refletem Cristo e a igreja. Porque o fruto de todas aquelas coisas, querido, o fruto de todo esse alinhamento, vão ser filhos crescendo de forma saudável dentro de um lar e conseguindo replicar isso para o lado de fora. Nós estamos no meio dessa crise, e nós precisamos rever isso, e eu preciso rever isso, e de dar o devido valor para as coisas, porque depois de um tempo, o que acaba acontecendo é que nós nos desgastamos muitas vezes numa relação de casamento, nós não aguentamos mais. Algumas pessoas dizem que não amam mais, que não querem mais ou qualquer coisa assim, porque nós ainda estamos baseados nos nossos sentimentos, nós ainda queremos dar para nossa esposa e a esposa quer dar para o marido aquilo que ele merece e não aquilo que o casamento deve conferir a ele, porque ele anda ainda debaixo de emoção, porque eu não posso dar para minha esposa aquilo que ela merece, eu tenho que dar para ela aquilo que o casamento confere a ela. E aquilo que o casamento confere a ela é que eu morra por ela, é que eu ame ela, assim como Cristo amou a sua igreja. Porque se nós vamos ficar sozinhos, querido, não vamos gerar nada, porque se um grão de trigo cair numa terra e não morrer, fica ele só. Porque tem muito homem casado que está solteiro dentro de casa, e muita mulher casada que está solteira dentro de casa, vivem como se não fossem casados. E os filhos olhando para todas aquelas coisas. Então nós precisamos realinhar, querido, os nossos caminhos. Entender o valor que Deus dá para essas coisas, acender as luzes em coisas muito pequenas muitas vezes, mas que nós precisamos começar a olhar e andar debaixo desses princípios. Porque se eu só fico dando para minha esposa aquilo que ela merece, eu nunca consigo manifestar Cristo para ela, porque Cristo é graça. Você imagina se você, como filho de Deus, recebesse como igreja de tudo aquilo que você merece, enquanto Cristo, ele olhar e falar: meu filho, você não merece nada disso, então faz isso na sua casa também, porque quando você fizer isso, você vai refletir de forma saudável Cristo e a igreja. Tem amor incondicional por ela, ou seja, não estabeleça condições para amar, porque amar é uma decisão e nós sabemos disso. E Deus faz as coisas, querido. Como Deus dá valor às alianças, Ele também vem com intervenção divina sobre elas. Se Deus parou o sol e a lua por causa de uma aliança com Gibeão, quanto mais o que Ele pode fazer dentro da nossa casa. Que a gente pense nisso, sabe, que você volte para sua casa, fala isso de coração e de verdade isso, querido. Celebra a sua esposa, querido, celebra os seus filhos, celebra a sua casa, viva isso mesmo, porque nós não estamos aqui de passagem. Então quando eu olho para minha casa, o que eu quero é isso. Eu quero olhar para ela e falar: Deus, eu preciso conseguir dar o valor que você dá. Eu não posso olhar para o meu casamento, eu não posso olhar para a minha casa e achar que o valor que eu tenho é o meu valor. Você sabia que Jesus morreu por você porque você tem muito valor? A Bíblia fala que a sua vida vale mais do que, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso é o valor que Deus dá para nós. Talvez você não se dê esse valor, mas Ele dá. E Ele entregou o seu filho por isso. Davi, como nós cantamos aqui, ele fala assim: olha Deus, um dia na sua presença vale mais do que 1000 lá fora. Porque para Davi, o valor de estar na presença de Deus era muito alto. A ponto dele falar: Deus, um dia aqui na sua presença, Pai, vale muito mais do que 1000 lá fora. Porque o valor que Davi tinha para isso era muito alto. Nós precisamos começar a valorizar essas coisas.
Eu volto e eu sempre falo isso, querido. Eu gosto muito daquilo que Pedro fala. Vivei a vida comum do lar. Que nós saibamos viver a vida comum do lar. No dia a dia, manifestando a Cristo. Fazendo as coisas como elas devem ser. Celebrando as coisas como elas devem ser celebradas. E a gente muitas vezes nem comemora. A gente acha que a gente está celebrando o nosso casamento, comemorando ele uma vez por ano. Não está. Você celebra isso no dia a dia, querido. Você tem alegria disso no dia a dia. Só que o problema é que eu sei, e eu não sei dos problemas de cada um aqui, gente. Eu não sei nem se tem problemas. Mas eu sei que quando você voltar para sua casa, eles vão aparecer e eles vão estar lá, eles não vão fugir. E aos seus olhos eles podem parecer muito pequenos, mas às vezes aos olhos de Deus não é. Então que você acenda a casa sobre essas coisas, que você varra a casa em cima dessas coisas. Que você coloque as coisas no lugar e que você volte a celebrar o que precisa ser celebrado. Que você volte e ande e tenha temor para andar nos princípios que Deus estabeleceu, porque o que Ele está buscando é a descendência, Ele está olhando para a descendência. Ele fala, os frutos que vão vir disso, eu quero que seja a imagem e semelhança. Por mais que o mundo lá fora banalize isso, dentro da sua casa isso não vai ser banalizado, e os seus filhos vão crescer de forma saudável, como flechas na mão. E nós vamos poder lançá-los, sabendo que aquilo que eles viram foi algo saudável. Então eles vão crescer com uma relação entre Cristo e a igreja completamente certa, andando nos princípios corretos. Porque é assim que Deus espera de nós. Eu acho que é isso que o mundo lá fora, querido, que a gente brinca, precisa olhar. Enquanto outros estão banalizando as coisas e estão achando que nada dá certo, que uma aliança não pode ser honrada. Quando eles veem uma aliança honrada, quando eles veem um casamento que funciona, eles olham para aquilo, eles invejam, querido, eles respeitam aquilo. E que eles possam perguntar para você, o que você faz para que isso dê certo? E você explique para eles o que você faz. Que ele olhe para os nossos filhos e vejam que os nossos filhos são diferentes. Que os nossos filhos têm algo de diferente. Porque nós andamos no modelo correto, porque nós buscamos isso, porque nós valorizamos as coisas como Deus valoriza elas. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu penso, não importa o que o mundo acha, importa o que a palavra de Deus fala a respeito disso. E digno entre todas as coisas é o matrimônio. Então que a gente dê o valor a isso. E que se você está precisando de restauração, de intervenção, de ajuda, cara, Deus vem. Porque se é algo que Ele criou, se é algo que Ele estabeleceu, os princípios estão aí para serem obedecidos. E se eles forem obedecidos, toda a felicidade que talvez a gente busca do lado de fora, ela é encontrada dentro do lar. E assim como aquela mulher, você vai chamar todos os seus amigos e voltar a celebrar as coisas, porque aquele valor foi encontrado dentro da própria casa. Porque hoje nós somos crentes, então a gente não sai para o bar para beber, mas a gente fica trabalhando até tarde. Porque a gente não quer voltar para casa. Porque não quer encontrar as coisas como elas são. Enquanto que Deus olha para isso e fala assim, eu não sonhei com nada disso. O que eu desejo é que isso seja e que isso funcione da forma como deve funcionar. Amém, gente? Eu queria que a gente orasse. Que a gente falasse com o Senhor. Toca alguma coisa. Que você pudesse se colocar num lugar, querido, de abertura diante de Deus, para que o Espírito Santo possa te mostrar o que talvez possa estar errado, o que talvez possa estar fora de ordem, dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no trato do dia a dia, e que você possa consertar isso, querido. Que você possa arrumar isso. Que você não valorize o seu sentimento de verdade, que você valorize o propósito do casamento. Porque quando você valorizar o propósito do casamento, Ele vai te conservar, Ele vai te guardar e Deus vai valorizar o seu sentimento. E a felicidade vai ser encontrada de novo. Você lembra de Caná da Galileia, que o vinho acabou no meio das bodas? Vinho fala de alegria. Vinho fala de alegria. E Jesus para tudo aquilo e fala assim, enche essas talhas que eu vou transformar água em vinho. Mas só para que o vinho seja transformado e a alegria volte, Deus manda que Ele enche de águas primeiro, e água fala de palavra.
Então eu estava usando aquilo de figura, primeiro a palavra, primeiro obedece a palavra e depois o vinho vem de novo. E que a gente ande debaixo disso, que a gente viva essas coisas. Esses dias eu não lembro com quem eu estava conversando e alguém veio me perguntar sobre filhos que se casam e vão embora, né? Tem a sua família. E aí eu falei assim, mas deve ser tão legal. Porque se você andou num casamento de forma saudável, se você viveu isso, se você honrou essas coisas, você não só desfruta dos seus netos quando eles vão para sua casa, mas você com a sua esposa vive um outro momento, um outro tempo, onde vocês cresceram muito no casamento, onde vocês souberam se relacionar da forma correta, e agora vocês vão desfrutar de coisas muito gostosas. Enquanto tem casamentos e casais que na verdade eles não querem que os filhos saiam de casa, porque eles sabem que o que segura aquele casamento são os filhos. E filhos não devem segurar casamento, querido. Deus não criou isso para que filhos segurassem um casamento. O casamento foi criado para que ele mesmo, debaixo dos seus princípios, funcione. Amém, gente? Pai, que o Senhor nos dê a graça, Deus, para que nós possamos honrar aquilo que o Senhor honra, Pai. Para que nós possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor valoriza, Pai. E andar, Senhor, conforme aquilo que o Senhor diz, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Pai, que a nossa casa, Deus, que o nosso lar, Pai, seja o nosso Éden, Espírito Santo. Seja o lugar onde nós vamos voltar, Senhor. E ali, Deus, nós vamos celebrar, Pai, ali nós vamos ter um ambiente, Senhor, e um lugar, Pai, onde o Senhor está no centro, Pai.
onde o Senhor é o primeiro, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a consertar os nossos erros, Pai, a não sermos egoístas, Espírito Santo, e olhar para nós, Pai, e no nosso relacionamento, Senhor, não darmos ao outro aquilo que merece, Senhor, mas aquilo que a aliança confere a cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a gente se espere no Senhor, Pai, porque todos os dias o Senhor faz isso conosco, Deus. O Senhor nos dá graça, misericórdia, Pai. O Senhor não nos trata segundo os nossos erros, Pai. E nós pedimos a sua graça, Deus, a sua bênção, Espírito Santo, a sua direção, Deus. Que nós tenhamos lares, Senhor, que reflitam Cristo e a igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Porque assim é marido e esposa, Senhor, assim é Cristo e a igreja, Pai. Que a gente reflita isso, que a gente ande debaixo disso, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Nós assim oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu?